Bom dia a todos. Agradeço especialmente ao professor Giovanni Serbra pela oportunidade de participar e ainda abrir um evento como esse de grande importância. E estou muito honrada, não, de participar desse debate sobre estratégias de como podemos salvar o nosso planeta. Isso quer dizer, se trata, na verdade, de manter as condições vitais para a sobrevivência de nós mesmos humanos nesse planeta, porque o planeta ainda vai existir, mesmo se nós vamos conseguir ficar sem água, ar e terra para nos manter nele. Então, eu queria começar com uma pequena reflexão. O que vocês colocaram hoje de manhã no café da manhã nos pratos de vocês? Se foi um alimento da terra, da agricultura familiar ecológica, ou se foi algum alimento mais convencional, como o nosso pão francês, chamado francês, não, de trigo. Podemos deixar isso como reflexão, que vou retornar mais tarde. Mas vou abrir aqui minha apresentação, vamos ver se vai dar certo. Bom, então, o tema dessa Conferência da Terra é a saúde ambiental, né, para a vitalidade da Terra. E acredito que seja um sinal muito importante de iniciar com o tema da agricultura, que eu vou abordar aqui. Por muito tempo, essa questão dos efeitos ambientais da agricultura ficaram fora dos debates ecológicos e ainda não são tratados ou somente marginalmente nas conferências sobre mudanças climáticas, por exemplo. Então, eu vou tratar nessa palestra de abertura da Conferência da Terra da nossa relação mais direta com a Terra, que é a produção dos nossos alimentos. Os rumos que nós tomamos nessa produção não são sustentáveis e nem poderão ser seguidos por mais tempo, sem que acabamos com os recursos naturais. O que nos une a cada dia com a terra é a nossa alimentação. E tem que passar por mudanças mais radicais no sentido de uma reflexão sobre os paradigmas que nos fazem colocar certos produtos no dia a dia nos nossos pratos. Vamos mostrar os desafios e algumas das soluções que podem ser catalisadores para uma grande virada, como eu acredito. Então, eu vou passar aqui pelo início, que estamos entrando numa nova era geológica, como o professor Giovanni já mencionou. Nós temos os ciclos da vida naturais, que todos, como ecologistas, conhecemos bem, com os fluxos da água, do ciclo do carbono, não, que nós estamos influenciando tão radicalmente que conseguimos até influenciar o clima global e estamos enfrentando grandes desafios com isso. Também tem outras questões dos ciclos viciosos das nossas ações antrópicas, não, como os plásticos que estão enchendo os oceanos e os mares, que também vêm sobretudo da indústria alimentícia, que nos oferece tantos alimentos embalados com plásticos que depois estão acabando nos rios, nos mares, e nós não sabemos mais como tratar com essa questão. Então, nós estamos chegando no antropoceno, não? Que significa que nós, como humanos, estamos influenciando os ciclos naturais de uma forma que nós estamos dominando já o planeta. E em 2009, os cientistas internacionais
ligados ao Centro de Resiliência de Estocolmo, na Suécia, introduziram um conceito de fronteiras planetárias, os limites da biosfera, que atualmente considera 9 limites de resiliência que são ultrapassados, alertando para mudanças que podem acontecer de forma abruptas. Então, especialmente, como foi mencionado, os limites da perda de biodiversidade, também do ciclo do nitrogênio e outras questões, não, que estão vendo nesse gráfico. E nós estamos vendo esses crescimentos de forma exponencial, não, que significa que podemos chegar muito rápido a esses limites. Uma questão, por exemplo, é o autoconsumo da água, e a agricultura está consumindo uns 70% da água do mundo. E cerca de 1,5 trilhões de litros de água são extraídos do solo a cada ano, que são 10% do volume produzido pelo planeta. Então, está baixando o lenço freático, e com isso estamos destruindo as nascentes, estamos colocando em risco todo o sistema hidrológico. Nesse caminho, nós estamos numa encruzilhada entre dois modelos de agricultura, que eu vou abordar agora. Então, a grande questão central é como vamos alimentar o mundo. De um lado, nós temos o sistema da agroindústria petroquímica, desculpa, que está aumentando a produção de uma forma espetacular, utilizando biotecnologias, fertilizantes sintéticos e pesticidas. E, pelo outro lado, temos a proposta da agroecologia, que garante a produtividade e resiliência dos agroecossistemas e está procurando a sua sustentabilidade, incluindo também as dimensões sociais. Nós estamos vendo uma grande concentração da cadeia alimentar. São poucas empresas a nível mundial que estão concentrando os patentes sobre sementes, a ocupação da terra e o consumo da água. No Brasil, por exemplo, desde 2019 foram registrados mais de 800 novos agrotóxicos. Muitos desses agrotóxicos que não são mais permitidos na Europa e em outros países, mas que no Brasil ainda podem ser aplicados de uma forma assustadora, que está contaminando não só a terra, a água, como também o ar, com muitos problemas para a saúde do planeta e da população. Também temos a questão da pecuária no Brasil, e a nível global é responsável por 10% do CO2, 37% do metano, que é um gás que tem um efeito estufa 23 vezes mais potente que o CO2, e 65% do nitrato, que é ainda mais, quase 300 vezes mais potente que o CO2. Então, essa é uma grande questão. Também temos uma grande perda do solo, que é calculado em 24 bilhões de toneladas de terra por ano que são perdidos, com monoculturas, pastagens extensivas e a destruição das florestas, e acontece muita erosão por causa disso. As florestas perderam quase 80% de sua área nos últimos 60 anos, e cada ano são cortados uns 4 milhões de hectares. 20% das terras aráveis do mundo perderam já sua produtividade.
Além disso, 24% das áreas áridas foram transformadas em desertos, e esse processo é irreversível. Também o Brasil contribui com 60% para a perda global das áreas florestais originais. Essa destruição é atribuída em grande parte também à produção de soja para a produção de carne. E com esse desastre que estamos vendo com as queimadas na Amazônia, não, da destruição da floresta tropical, é uma das maiores reservas de água do mundo, está afetando já as temperaturas e a pluviosidade em todo o continente. E se o limite de resiliência for atingido, que está muito próximo, toda essa região pode ser transformada em um grande deserto, como alertam os cientistas, não? Com sérias consequências para a biosfera planetária. E agora se junta isso também à destruição com queimadas no Pantanal e no Cerrado. A perda da biodiversidade, como já foi dito, não foi barrada até agora, e o ritmo de extinção das espécies é 100 vezes mais rápido do que o ritmo natural. Entre 1970 e 2005 já diminuiu em 30%. Isso também é irreversível. Bom, só para ilustrar um pouco aqui a crescente complexidade do sistema agroalimentar global, queria mostrar esse gráfico que mostra um pouco essa complexidade do sistema, com essa relação entre sociedade e terra que é cada vez mais intercalada por regulamentos e leis que estabelecem estruturas globalizadas em um mundo cada vez mais interdependente. E no centro desse sistema está a produção animal. A produção da ração ocupa 70% da terra agrícola e está esgotando o fornecimento de grãos e deixando cada vez menos terra, água e outros recursos para a produção de alimentos. Bom, essa questão já foi colocada em 2008, não, que temos agora uma quantidade de produção que seria suficiente para alimentar 12 bilhões de habitantes, muito mais do que necessário, mas ao mesmo tempo ainda mais ou menos 1 bilhão de pessoas passam fome. Autores como Ray Patel também alertaram que no outro lado da face da fome tem a obesidade, que também atinge mais de 1 bilhão de pessoas, com todas as consequências para a saúde. Um importante relatório foi apresentado em 2008 pelo ISDD, que é uma iniciativa do Banco Mundial e das Organizações das Nações Unidas, que reuniu 110 governos e convocou mais de 400 cientistas para uma avaliação. Eles exigiram já, agora uns 12 anos atrás, uma mudança radical orientada no novo paradigma na agricultura, que eles consideraram inevitável, imperativo e urgente, com uma profunda transformação do sistema alimentar global do zero. Para os cientistas, seguir da mesma forma não é uma opção. O relatório mais recente, em 2013, também já faz 7 anos, foi da UNCTAD, que exigiu também mudanças antes que seja tarde demais. Bom, então, qual, em frente desses problemas todos, é a proposta da agroecologia? Nós temos, desta visão do sul global, uma outra visão do desenvolvimento. Por exemplo, a Vandana Shiva, uma cientista indiana bem conhecida no Brasil, ela propõe a democracia da terra e a agroecologia como um paradigma científico para o desenvolvimento sustentável da agricultura. No Brasil, o movimento da agroecologia começou com a obra do Miguel Altieri,
e do Stephen Glisman, que observaram durante anos os povos tradicionais campesinos indígenas em regiões afastadas que conseguiram manter os seus agroecossistemas de uma forma sustentável e descobriram aí os princípios para a sustentabilidade. Na América Latina temos a Sociedade Científica Latino-Americana de Agroecologia, a SOCLA, que está promovendo a agroecologia no continente, e no Brasil a Associação Brasileira de Agroecologia, a ABA. Bom. Qual é a importância do Brasil nessa caminhada? No Brasil tivemos duas grandes conferências no Rio 92 e em 2012, porque o Brasil tem uma importância enorme, já que 20% da biodiversidade global se encontram nesse país, com ecossistemas muito importantes. E na época também tinha mostrado já o sucesso de políticas públicas inovadoras, declarando a agroecologia como uma política nacional. E também tem um dos movimentos camponeses mais importantes da América Latina. A agroecologia ela é uma das ciências chamadas de híbridas, das ciências da sustentabilidade, que está entre todas essas disciplinas que saíram da ecologia. As bases teóricas da agroecologia se encontram em várias disciplinas e se juntam essas disciplinas na agroecologia, que não só a agricultura, como também na sociologia, antropologia, economia e todas as demais disciplinas que se preocupam com o desenvolvimento no campo. E a agroecologia se tornou um paradigma para um desenvolvimento com futuro. É uma ciência, mas também um movimento e uma prática. Os protagonistas da agroecologia são os agricultores familiares, que são chamados como protagonistas e que está se pesquisando os conhecimentos deles, que se juntam os conhecimentos científicos com os conhecimentos na prática deles. E a agroecologia também tem várias dimensões, não? Como a economia, a política, a ecologia, a dimensão social, cultural e também a ética. A ética está em cima, não? E nós vemos assim, a ecologia como uma base que trata dos ecossistemas da Terra, junto com a sociedade, e também temos essas questões culturais, políticas e econômicas. Bom, então, para mostrar mais essas questões da agroecologia, vou falar agora de umas práticas para a transição agroecológica, que é o conceito mais central. E nessa temos a questão fundamental, não? A agricultura familiar ecológica realmente pode alimentar o mundo, não? Que sempre é questionado, que precisa da produção industrial para alimentar a população mundial. Mas, na verdade, a agricultura familiar é que alimenta com 70% a população mundial. Várias pesquisas já mostraram o aumento da produtividade em propriedades pequenas, o aumento da eficiência na utilização da água, eles reduzem o uso de pesticidas e eles preservam o solo. Também tem uma maior biodiversidade, com a biodiversidade e a preservação do solo também armazenam muito mais carbono e tem mais resistência em condições climatéricas extremas.
Para mostrar aqui, na agroecologia, trabalhamos com a recuperação de terras num sistema integrado, o aumento da biodiversidade, não? Se reciclam os nutrientes dentro da propriedade, tem a questão da conservação da água, mas também da auto-organização dos agricultores familiares, a economia ecológica, uma gestão coletiva para o bem comum e a igualdade de gênero. Então, dentro desse sistema, se trabalha para usar menos possível de insumos externos, senão de gerar os insumos, utilizar os resíduos da produção dentro da propriedade, como adubo e tal, em biogestor. Então, é um sistema mais ou menos autônomo quando chega no ideal. A importância maior na agroecologia, a preservação do solo. Aqui estamos vendo de um lado um solo já exausto, petrificado, onde as raízes das plantas não chegam muito fundo, também não absorve muita água, então quando chove tem enchentes, porque a água escorre. E no outro lado, o solo é visto como um organismo vivo, cheio de micro-organismos, onde as raízes penetram de forma mais profunda. No Brasil, a grande Ana Primavesi deu uma contribuição muito importante com sua pesquisa sobre o manejo ecológico do solo nas regiões tropicais. Infelizmente, ela nos deixou no ano passado, já com uma idade muito avançada, mas ela deixou um grande legado. Também queria dizer que a questão do solo ainda vai ser tratado nessa conferência, numa mesa redonda. Bom, nas nossas práticas agroecológicas, ensinamos especialmente os jovens agricultores como cobrir o solo com material seco, ou no caso com farelo de casca de arroz e outras matérias disponíveis nas propriedades para o solo não ser exposto ao sol e ao vento e manter assim sua vitalidade. Uma outra questão importante na agroecologia é a preservação das sementes nativas, as sementes crioulas em bancos de sementes, que estão sendo muito cobiçados pela agroindústria, que quer privatizar o direito às sementes, o que é uma grande luta também dos movimentos campesinos. E também a produção de mudas é muito importante para recuperar as áreas com agroflorestas, que a produção de agroflorestas traz muitos benefícios para reter o CO2 e a fertilidade do solo, sendo também uma forma de produção. Bom, aqui uns exemplos do Seatur, que mostra em Nova Olinda como se pode plantar de uma forma ecológica. Ele ganhou até uma matéria no Diário do Nordeste recentemente. Também tem o exemplo do Seu Genésio na Itapipoca, que mostra como plantar em níveis. E nós na Fundação Konrad Adenauer, no nosso projeto, trabalhamos com muitas unidades de hortas ecológicas, mostrando para os agricultores que mesmo no semiárido é possível de ter uma horticultura viável e recuperar os solos arenosos e secos. Também é muito importante a organização dos agricultores nas suas associações para fortalecer a agricultura familiar. E temos também a mudança da cultura patriarcal,
onde as mulheres ganham mais voz, elas tomam cada vez mais frente na agroecologia para tomar posições nas associações e sindicatos. Bom, uma questão importante é a reconquista da soberania alimentar. No Brasil, tem muitos movimentos agroecológicos que defendem a soberania alimentar do Brasil, como na base os sindicatos rurais, as federações, no CONTAC, os movimentos sem terra e as associações. Tem muitos fóruns e redes de agricultores, ONGs e associações, e a nível nacional as redes como a ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia, a rede ATEA, tem encontros nacionais e congressos científicos, que também, com todas as dificuldades agora com o governo desde 2018, conseguiram realizar ainda seus encontros. E tem também os movimentos sociais, como já falei, né, que começaram também em 93, né, com Albertinho Beto, né, que começou com o IBASE na articulação da cidadania contra a fome, miséria e pela vida, que foi pelo governo Lula apoiado e organizado em várias instituições, e conseguiram tirar o Brasil em 2014 do mapa do fome. Infelizmente, já voltou para o mapa do fome no ano passado, ou esse ano, acho que foi. Também tem vários programas de apoio à transição agroecológica, quer dizer, que teve muitos programas, não, que não sei nem muito bem como estão agora, mas teve muitos programas para fortalecer a agricultura familiar, para apoiar a produção orgânica, e especialmente também no Programa Nacional de Alimentação Escolar foi muito importante para as merendas escolares, que ainda está sendo mantido. As estratégias da soberania alimentar são os mercados sociais, locais, como se vê aqui nessa figura de Miguel Altieri, que os impérios, que ele chama impérios agroalimentários, eles criaram aqui obstáculos para intermediar a chegada dos alimentos aos consumidores, mas com mercados locais, com grupos de consumo, de compra coletiva, ou a entrega de cestas e tal, se cria tipo de bypass para passar diretamente dos produtores para os consumidores. Também tem as feiras agroecológicas, não, que são muito importantes para recuperar a soberania alimentar. Então, a reconquista da soberania alimentar são esses 3 pontos os mais importantes, não, que são definidos pela via campesina, que é o acesso à terra, sementes e água como condições básicas para garantir a produção local de alimentos, a livre decisão dos agricultores e dos cidadãos sobre o que eles querem produzir e comer, e o comércio justo de alimentos para permitir às famílias de agricultores de viver com dignidade, com acesso seguro aos alimentos para as famílias rurais e urbanas. Bom, estou chegando ao final, espero que estou dentro do tempo, né? Então, a soberania alimentar e a democracia, elas são muito intimamente ligadas. Essa que é a razão pela qual o movimento dos campesinos tenta democratizar nossos sistemas alimentares.
oposição a um sistema agroindustrial que é bastante autoritário, no qual a fome é provocada pela falta de democracia. A responsabilidade pela segurança alimentar, ela não deve ser vista apenas como uma tarefa para os governos, senão é uma tarefa de todos nós que temos que participar dessa democratização do sistema alimentar, que significa assumir a responsabilidade pela soberania alimentar do país, desde a produção de alimentos até a organização de grupos de consumidores, dos mercados e dando apoio às famílias de agricultores familiares. Os movimentos pela justiça global, eles destacam essas políticas necessárias para mudar o sistema, dando prioridade àqueles que vivem e cuidam da terra para produzir os nossos alimentos. Por isso que entendemos que a alimentação é um ato político e ecológico, por isso que é tão importante o que compramos e que comemos, porque tudo isso, cada uma de nossas opções, ela influencia o que é plantado, como é plantado e por quê. E as condições em quais são produzidos têm consequências para a agricultura e os ecossistemas e também a economia, não? Porque especificamente também para os territórios onde as pessoas vivem. Portanto, é uma responsabilidade de todos nós de decidir como queremos nos alimentar no futuro, como queremos viver e que oportunidades também existirão no futuro para as próximas gerações. Quais são os recursos que vamos deixar para eles poder se desenvolver de uma forma digna e ter as oportunidades que nós, de certa forma, tivemos. Então, se trata de uma democracia da terra versus o avanço do agronegócio, né? Como vemos aqui, que estão sendo atualmente ultrapassadas as últimas fronteiras agrícolas no Brasil, com a tomada de terras no chamado Mapitoba, que é a região do Maranhão, do Tocantins, do Piauí, da Bahia, onde o agronegócio está avançando. E também toda essa disputa pelas terras indígenas, que são muito cobiçadas e onde os indígenas sofrem a cada dia mais ataques. Mas são os povos indígenas que cuidam da terra, que sabem como cuidar desses agroecossistemas tão sensíveis como na Amazônia e em outras regiões. E se perdemos os conhecimentos dos povos indígenas, das plantas nativas e muitas plantas que ainda nem sabemos quais são seus possíveis usos, vamos perder muitas chances, muitas oportunidades para nos manter no futuro. Então, os principais conflitos que enfrentamos hoje é o respeito pela vida na sua diversidade, enfrentando as monoculturas e o niilismo, o amor à terra como sustento dos povos, contra interesses econômicos com a destruição dos ecossistemas. Temos, de um lado, o reconhecimento que tudo no planeta está interligado, enquanto, no outro lado, temos uma visão muito parcial e mecanicista dos recursos da terra. E temos, de um lado, os que lutam pela recuperação e a preservação dos ciclos da vida, contra a integração de tudo no mercado capitalista e um crescimento exponencial da economia. Bom, estou chegando já na conclusão da importância de uma política pela terra. A agroecologia, então, ela oferece alternativas, mas não são soluções mágicas universais como os pacotes tecnológicos que a indústria nos oferece. Não tem receitas ou modelos a seguir.
Entretanto, as teorias e práticas agroecológicas, elas abrem uma visão diferente do mundo. Elas aceitam sua diversidade e a pluralidade e ensinam a viver em processos dinâmicos, abertos e descentralizados, como são os ecossistemas vitais da Terra. Essa transição para sistemas alimentares e agrícolas estabelecidos e administrados de uma forma mais democrática pode ser um catalisador para estimular e concretizar essas mudanças. A experiência agroecológica, então, nos ensina que é possível produzir alimentos organicamente, mesmo em condições difíceis, como nas áreas semiáridas do Nordeste. E como vimos na prática do manejo agroecológico dos agroecossistemas, se constrói uma relação muito diferente com a terra e se inicia um processo de transformação, preservando e restaurando os ecossistemas planetários e a saúde humana. Então, a agroecologia também está lá como uma utopia no horizonte, como disse bem o Fernando Biri ao saudoso Eduardo Galeano, quando perguntou para que serve a utopia. Ela serve exatamente para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, a grande questão é vamos transformar nossa terra em valores monetários, acabando com nossos recursos vitais, ou vamos entender que comer e plantar é realmente um acto político que requer que todos nós participemos e que nossas escolhas diárias influenciam o que é plantado, como e por quem. E que, ao final, cultivar uma horta também é um ato revolucionário, como diz Vandana Shiva. Então, aqui o meu livro, que escrevi a partir da minha tese de doutorado na Universidade de Valência, refletindo sobre minhas experiências durante 15 anos que passei no Brasil, no Nordeste, em Fortaleza, e está disponível todo o material que juntamos nesse tempo, nessa plataforma agroecoculturas.org. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês e vamos às perguntas.